Se você está planejando estudar no exterior, mas ainda não tem certeza de quais documentos você vai precisar, não sai daí não, porque esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, meu nome é Felipe, seja bem-vindo ao Route Fluency. Toda semana você vai encontrar aqui novas dicas sobre como melhorar ou aprender um novo idioma e tudo que você precisa saber, tanto de intercâmbio de estudos como de trabalho. Então, se essa é a sua primeira vez aqui, vai aqui embaixo e clica para se inscrever na Route Fluency e clica também no sininho para receber todas as nossas notificações. Nessa série de vídeos vamos tratar tudo o que você precisa saber sobre intercâmbio de estudos. E no vídeo de hoje vamos tratar especificamente sobre um tema que exige muita atenção e muita organização, que é os documentos que você vai precisar para viajar. Se você está planejando a sua primeira viagem, eu recomendo no mínimo 6 meses de antecedência que você comece a organizar todos os documentos. Porque como a gente vai tratar aqui, a lista é grande e dependendo do que você for fazer, você vai precisar de tempo para se preparar também. Mas antes da gente começar, vai aqui embaixo na seção de comentários e fala pra gente se você já tem noção de quando você quer ir e se você já tem uma mínima noção de quais os documentos você precisa e se você já tem algum deles. O primeiro documento que vocês vão precisar é justamente o passaporte, mas nem todo país que vocês vão vai necessariamente precisar que vocês tenham esse documento. Por quê? Porque alguns países fazem tratados bilaterais, tratados de reciprocidade ou fazem parte de blocos regionais que permitem o trâmite de pessoas usando a cédula de identidade. Como, por exemplo, se você for brasileiro, você pode ir para a Argentina, porque faz parte do Mercosul. Então, algumas coisas assim podem acontecer e facilitar o trâmite para você estudar. Apesar disso, a maioria dos países vão exigir que você tenha um passaporte e, além disso, é um documento que é sempre bom ter, porque você nunca sabe qual oportunidade que vai surgir e para onde você vai querer viajar. O preço para você tirar o passaporte no dia de hoje está custando aí R$ 257,25. E para você tirar o passaporte você precisa de alguns documentos básicos que a gente vai revisar agora. Vocês vão precisar da sua identidade, do seu CPF, caso o CPF não esteja incluído na identidade, do seu título de eleitor, do seu comprovante de voto das últimas eleições e se você não votou, vai precisar da sua justificativa, o comprovante de pagamento do recolhimento da União, o GRU, que é esse valor que eu falei para vocês anteriormente de R$ 257,25, e se você for homem, tem que apresentar o comprovante de dispensa militar ou alguma coisa do tipo. No caso de renovação de passaporte, vocês precisam fazer isso com mais ou menos uns 6 meses de antecedência. Isso porque nesse prazo de 6 meses últimos assim da validade do seu passaporte, muito dificilmente um país vai deixar você ganhar um visto nesse período, porque eles preferem que você já tenha um novo. Então, nesse período, você já pode pedir para renovar o seu passaporte e você tem que levar o passaporte com você para eles cancelarem e te darem um novo. Ah, não esquece que depois que você renovar seu passaporte, você ainda tem que guardar ele, porque pode ser que você ainda tenha vistos lá que você tenha que utilizar ele depois, mesmo que ele esteja com algumas páginas canceladas. Ou que seu passaporte novo esteja todo branco e em algumas ocasiões te peçam o seu passaporte antigo. Então sempre é bom você levar o seu passaporte antigo com o seu passaporte novo. Bom, depois que você já tiver feito isso tudo, você vai ter o seu passaporte, certo? Então depois o próximo passo para você ir lá para fora estudar é tirar o visto de estudante. Mas o que você precisa para tirar o visto de estudante? Em primeiro lugar, você precisa verificar se o seu destino realmente exige que você tenha o visto de estudante, porque em alguns países não é necessário. Você simplesmente pode entrar como turista e lá na imigração você pede da entrada no trâmite que você faria aqui, você vai fazer lá para pegar o permisso de estudante. Então, a primeira coisa que você vai precisar para comprovar que você vai para estudar realmente e pegar o visto é que a instituição te mande uma carta. Para ela te mandar a carta, você primeiro precisa preencher um formulário da própria instituição dizendo os motivos que você vai viajar e dando todas as suas informações. É bom lembrar que se você for estudar em alguns destinos por mais 6 meses, como Canadá e China, eles vão pedir também um exame médico, que é um pouco detalhado e demora um pouquinho para fazer. Então, coloca isso também na sua organização de tempo antes de você começar a realmente aplicar para o visto. Além disso, você também vai precisar de outros documentos que vão depender do seu objetivo lá no exterior. Por exemplo, se você for para lá para estudar um idioma, pode ser que eles te peçam
um exame de proficiência no idioma específico, como o TOEFL, o IELTS, o HSK para mandarim, o DELE para espanhol e assim por diante. Mas em algumas situações isso não vai ser obrigatório, porque algumas faculdades e algumas escolas de idiomas vão te oferecer a oportunidade de você fazer essa prova lá mesmo. Mas se você já quiser entrar no nível mais elevado para aproveitar mais a sua experiência, então seria bom que você estudasse bastante para fazer essas provas de proficiência para entrar no nível mais elevado lá no seu curso. No caso de graduação e pós-graduação, esses exames de proficiência vão ser obrigatórios. E também sempre vai ter um requisito mínimo de nota. Então você tem que prestar bastante atenção nisso para você estudar e conseguir a nota que você tanto quer. Se você for fazer o bacharel nos Estados Unidos como atleta, é super importante que você faça o ACT ou SAT, que é uma prova que é como se fosse um mini vestibular, que vai servir para testar os seus conhecimentos em matérias básicas, como matemática, por exemplo, e para saber mais ou menos qual o nível das matérias que você vai poder tomar no seu primeiro ano. E como eu disse, é importante que você faça a prova e tire a nota mínima requerida, para que você possa jogar no seu primeiro ano. Porque senão você vai ter que ser um redshirt e só vai poder treinar. E se você tiver bolsa de estudos, isso pode te atrapalhar um pouquinho. Agora, se você não é atleta, mas está indo fazer o seu undergrad lá, o seu bacharel, não é obrigatório fazer essa prova. Porque quando você chegar lá, eles também vão fazer uma prova de nivelamento para saber qual ali é a matéria que você vai poder pular e qual matéria você deveria fazer primeiro. Agora, se o que você for fazer é pós-graduação, pode ser que eles peçam outras provas, como o GMAT, ou GRE para MBA. Se você for fazer um Law School, uma advocacia, pode ser que eles peçam LSAT, ou se você for fazer alguma coisa de saúde, pode ser que eles peçam MCAT. Então tudo isso são coisas para você manter em mente na hora de fazer a sua aplicação. Outra informação muito importante é que se você for fazer graduação, pós-graduação, eles vão te pedir a comprovação do seu último nível de ensino. Esses documentos são diploma e história escolar. Lembrando que sempre quando eu falo isso, é o original, a cópia e a tradução juramentada, que não é muito barata. Uma boa notícia é que a maioria dos países assinaram a Convenção da Apostila de Haia. Isso facilitou muito a comprovação de que o seu diploma ou história escolar são verdadeiros. Basta ir no cartório e fazer os trâmites por lá. Para a pós-graduação, você também vai precisar enviar uma ou mais cartas de recomendação e também o seu currículo. Depois que você tiver feito isso tudo, você também vai ter que mandar uma carta de propósito, que é uma carta aí falando mais ou menos porque você quer estudar lá, porque é aquela instituição, aquele país, etc. E nos próximos posts a gente também vai botar dicas sobre como escrever essa carta. Também vão te pedir para enviar o certificado de antecedentes criminais e outras também vão te pedir para enviar o comprovante dos meios financeiros. Isso é que o seu patrocinador, ou se você for seu patrocinador, envie o extrato bancário, uma carta do banco dizendo que você tem aquele dinheiro, ou então o seu imposto de renda, ou tudo isso. Alguns países vão pedir que você envie uma carta de acomodação, que nada mais é do que uma carta que vai comprovar onde você vai ficar. Isso geralmente acontece quando você não vai ficar no dormitório da faculdade e vai ficar com uma família. E aí eles pedem a carta para a família comprovando que você vai ficar com eles, com toda a informação deles. Aí depois que você tem isso tudo, glória a Deus, vão te enviar a carta de aceitação e às vezes vão te enviar também um documento do governo, como no caso dos Estados Unidos, o I-20, que é um documento que também vai comprovar que você está indo para lá estudar e você vai ter que apresentar na embaixada para comprovar que você está indo para lá estudar, junto com a carta de aceitação da faculdade. Se você está achando que parou por aí, ainda não, ainda tem mais documento. Mas antes disso, aqui na descrição a gente vai botar para você tudo que a gente já falou. Então a gente vai botar alguns preços de vistos, o link do passaporte e o link das provas para você ter tudo aqui na descrição sem precisar ficar procurando por aí no Google. Outro documento é o certificado de vacinação. E alguns países recomendam que você tenha, não é obrigatório, mas para outros é sim obrigatório. E eu passei por uma situação meio chata quando eu estava voltando para Costa Rica e eu descobri que não podia ir porque eu não tinha tomado a vacina da febre amarela. E o que acontece é que essa vacina você toma e eles te dão aí um prazo de 14 dias. E naquele prazo você não pode viajar. Então você tem que ficar esperando e imagina que isso aconteça e aconteceu comigo e depois eu fiquei lá 2 semanas esperando para poder viajar. Então vai lá, toma logo essa vacina para você não precisar passar por isso e ficar tudo tranquilo e leva o seu cartão de vacinação com você. A maioria dos países também vão te pedir para ter um seguro de saúde, mas esse seguro de saúde geralmente está incluso na anualidade que você vai pagar na faculdade ou na instituição que você for. Agora a gente vai falar um pouco sobre documentos que não são obrigatórios ter, mas que podem te ajudar muito. Por exemplo, a Permissão Internacional de Direção,
que é um tratado que alguns países assinaram e vai te permitir dirigir nele sem nenhum problema. Porque uma vez eu estava nos Estados Unidos, a gente estava de carro, indo assistir Velozes e Furiosos, meu amigo acabou ultrapassando um pouco da velocidade, a gente foi parado pela polícia e eles viram a carteira dele, estava em espanhol porque ele era da Guatemala, eles não aceitaram e queriam que outra pessoa continuasse dirigindo. Aí o meu amigo que tinha a carteira de lá continuou dirigindo e não teve nenhum problema. Mas no caso que ninguém tivesse uma carteira de lá, ele provavelmente não ia deixar a gente continuar dirigindo. A gente ia acabar ficando lá pelo caminho e, sei lá, ia acabar indo pra delegacia, arrumando problemão lá na faculdade. Então, para evitar isso tudo, vai lá e tira logo a carteira se você dirige ou planeja dirigir. Isso pode facilitar em algum momento que você precise de emergência. Aqui na descrição de baixo a gente também vai botar um link para você ir lá no Detran ver um pouco mais sobre essa carteira e você não precisa fazer nenhum tipo de teste, é só pagar o Duda e você pode pegá-la. Mas lá você também pode ver os países que assinaram o tratado e assim ver se o seu destino está incluído. Outro documento que não é obrigatório, mas é recomendável, é uma carteirinha, como se fosse uma identidade para estrangeiros. Por exemplo, no Reino Unido eles têm. Você paga cerca de 15 euros e você pode tirar a carteira e não precisa ficar andando com o passaporte. Porque eu sei que muita gente acha que é só tirar a xerox do passaporte e ficar andando por aí. Mas em muitos estabelecimentos ou coisas que você vai, não vão aceitar e vão pedir original. Então se você tiver esse, já te evita um grande problema, principalmente se você perder o seu passaporte e ninguém quer passar por isso, porque é um problemão. Em alguns outros países como a Itália, você vai ser obrigado a tirar o permisso. Mas aí é até melhor, porque você vai tirar o permisso já e vai ficar andando com o permisso. E se você perder, é mais fácil do que tirar um passaporte. Vai por mim. Bom, as dicas finais que a gente tem é: compra uma pastinha dessa, bota todos os seus documentos que você vai precisar aqui. E quando eu falo todos os documentos é original, cópias e traduções juramentadas, assim como umas fotos que você sempre vai precisar 3x4. E quando você for fazer o visto, leva essa pastinha com você, chequeia se tá tudo lá, porque se o oficial consular pedir algum documento, você já tá calmo, vai tirar lá, sabe que tá e vai dar na mão dele. Também é muito importante que 2 dias antes de você embarcar, você chequeie sua pasta para ver se todos os documentos estão lá e no dia anterior e depois no dia da viagem também, para você ter certeza que tá tudo lá. Porque no meu caso, quando eu fui viajar, eu esqueci o I-20 e foi um probleminha, porque eu acabei indo e deu um problema lá, porque eu preciso do I-20 para entrar como estudante. E eu tive que entrar como turista e eu fiquei 2 horas lá esperando no aeroporto, os policiais verem tudo, como é que eles iam fazer a imigração. E depois eu acabei perdendo meu voo, atrasando tudo, tive que pedir lá auxílio na minha faculdade para eles enviarem o I-20 para a polícia e rolou um rebuliço lá. Então toma cuidado com isso, não esquece nenhum documento e verifica sempre 2 dias antes, 1 dia antes e no dia também. A gente também criou um checklist para te ajudar a não esquecer nenhum documento. E se você estiver interessado, vai aqui embaixo e faz o download. Então é isso, espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai responder o mais rápido possível. Se você gostou, deixe o seu like, clica aqui no botão para se inscrever na Route Fluency e acompanhar nosso conteúdo semanal. E se quiser saber mais da gente, só ir aqui embaixo, clicar no nosso site e vai lá visitar que tem muita coisa legal para vir. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau.